Mas eu queria mais abordagem aqui, é entender o paciente, agregar o seu conhecimento ao seu tratamento e, com certeza, fazer essa diferenciação do seu consultório, de você como profissional, essa autoridade para esses pacientes. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, né, a mais um episódio do Descomplica Doutora. Aqui, né, eu vou conversar sobre as estratégias para que você saiba como se diferenciar no mercado odontológico, faturar até 35K por mês, ser mais reconhecido e fidelizar pacientes para sempre. Para quem não me conhece, eu sou a professora Valéria Gondim, sou dentista, pesquisadora com mais de 20 anos de experiência, tanto, né, teórica, de conhecimento, quanto de prática clínica. Eu sempre falo que é aquela experiência que vem do mocho mesmo, né? E como eu disse para vocês, a gente vai abordar o tema hoje de pacientes portadores de diabetes mellitus. O mais interessante aqui é que eu queria contar um pouquinho do início da minha carreira na odontologia. E por que eu fui tanto para a área, né, dessa parte sistêmica, por conta de eu estar numa cidade do interior, eu me formei em Araçatuba, e fui para o interior, né, por conta de casamento e tudo, eu fui para o interior, e eu cheguei nessa cidade, né, perto de Guaratinguetá, São José dos Campos, que é a Lorena, e eu cheguei nessa cidade, não sei se muitos como o de vocês, começando, né, a minha carreira, sem condições nenhuma de montar consultório e me apresentando, né, nessa cidade. Como eu já tinha trabalhado muito na faculdade com a parte de periodontia, na disciplina, então me apresentava para trabalhar nessa parte de tratar pacientes com doença periodontal. E aí eu comecei a fazer algumas parcerias com alguns dentistas. E o que aconteceu nessas parcerias? Eu tinha, então, um consultório, né, que eu atendia, eu ia de consultório em consultório para atender esses pacientes. E aí eu comecei a ter um atendimento, a ter os resultados no meu tratamento. Isso não era o que me incomodava. Começou a me incomodar era o paciente, o não engajamento do paciente no meu tratamento. Ele entendia que eu trazia um resultado, ele entendia que ele tinha uma melhora, sem problemas, tá? Mas essa a gente chama de compliance, né? Essa aderência ao tratamento, ele está engajado comigo, ele está colaborativo com o tratamento, eu tinha dificuldade. E eu também tinha uma outra dificuldade, que esse paciente tivesse os retornos, que ele fizesse tudo o que eu pedia para ele. Então, eu tinha essa questão para ser resolvida. E eu ficava, assim, muito chateada, né? Porque eu entregava o melhor tratamento, eu não tinha dúvida no meu resultado. Mas eu queria algo mais. Eu não tinha a ciência, né? Que hoje a gente fala tanto de fidelizar o paciente. Hoje eu entendo perfeitamente, né? Que quando eu... Tá caindo aqui. Quando eu passo... Quando eu tenho no meu consultório um aceite do paciente, um entendimento do paciente, o que acontece? Eu tenho essa fidelização desse paciente. E mais ainda, né? Eu tenho a fidelização do paciente e a indicação desse paciente para outras pessoas. Então, eu tenho certeza que ele tem esse engajamento com a Valéria, né, como dentista, e com o tratamento que é o mais importante. Então, assim, mas demorou muito, gente, para eu conseguir isso, tá? Não foi assim muito rápido, né? E eu conversava com outros dentistas para saber o que eu podia melhorar, e eles não tinham nem noção. Eles falavam assim: nossa, Valéria, mas pensa, sabe? Você tem paciente, você é super benquista, os pacientes, vários dentistas te indicam, por que você está com essa preocupação? Mas eu tinha muita, para mim aquilo não era um sucesso, sabe? Eu entregar um resultado não era sucesso. Eu precisava desse engajamento desse paciente. E aí eu fui fazer várias coisas, que depois a gente pode até uma outra live conversar, porque a aula hoje é longa, né? É longa. Então, assim, quando eu trago, né, essa aula hoje de tratamento
do paciente portador de diabetes mellitus, eu queria que vocês tivessem esse olhar. Não é só assim, né? Que medicação que eu uso antibiótico, não uso antibiótico. Não é nessa pegada que eu vou dessa aula hoje. Eu vou fazer com que a gente tenha um entendimento da doença, que a gente entenda os conceitos dessa doença e os diferenciais. Por esse entendimento, como é que você pode fazer? O que você pode agregar na sua fala, no seu tratamento? É nesse sentido que nós vamos ter uma aula hoje, tá bom? Eu pedi para... Boa noite para todo mundo que está entrando aqui. Eu pedi para que vocês... eu tenho um link aqui em cima do YouTube, tá bom? Porque a gente está com essa aula no YouTube com slides. Então, fica melhor se vocês verem pelo YouTube, tá? O link tá aí em cima, tá? Eu deixei para vocês aí. Então, vamos lá, que eu vou compartilhar a tela agora. Deixa eu ver se tá compartilhando. Pronto, eu acho que agora tá todo mundo compartilhando, né? Fala aqui no chat se vocês estão vendo. Eu vou só aumentar aqui os slides. Pronto. Boa noite, Keiso, tudo bem? Então, é isso que nós vamos conversar. Deixa eu já andar aqui. Então, o que eu pego hoje no meu consultório? Então, pacientes que já passaram por vários tratamentos, né? Portadores ou não de diabetes mellitus, e vem para mim, ou por uma indicação de outro paciente que já tratou comigo, ou por algum dentista. E a fala normalmente é assim: olha, Valéria, eu já tratei bastante esse paciente, controlei o que eu podia, mas agora chegou o momento que eu acredito que seja para um especialista. Ou então o paciente vem até o consultório com uma carta dizendo assim: olha, Valéria, Valéria não, né? Olha, doutora, né? Eu tô com essa carta de encaminhamento porque o meu caso é para especialista, né? Não é para um clínico geral, é para um especialista. Então, é assim que eu recebo esses pacientes no meu consultório, tá? Não sei aqui quantos que têm a especialidade. Eu realmente acredito que um tratamento periodontal, um paciente, sendo portador ou não de diabetes mellitus, desde que eu conheça a técnica e desde que eu tenha conhecimento, né, do tratamento em si, não precisa ser de especialista, desde que vocês tenham alguns olhares que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Tá? Mas como é que eu entendo por trás desse periodonto, por trás dessa perda óssea, o que mais pode estar envolvido? No nosso caso aqui, né, que a gente vai conversar hoje, é o do diabetes mellitus. E aí, então, eu ponho primeiro de cara uma pergunta para vocês, né? O que você, dentista, precisa saber para tratar um paciente portador de diabetes mellitus? Então, se hoje vocês estiverem dentro desses 5 tópicos aqui, que nós vamos destrinchar nessa conversa hoje, tá? Se vocês saírem daqui entendendo esses 5 tópicos, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme no consultório de vocês, tá? E qual a proposta minha, que é realmente fazer com que vocês tenham mais autoridades, que vocês tenham um diferencial no mercado odontológico, né? Essa autoridade, né? Essa fidelização desse paciente, com certeza, né? Você, dentista, vai conseguir muito mais se você tiver conhecimento das doenças sistêmicas, e eu trago logo de cara para vocês o diabetes mellitus, por conta de toda a situação que a gente está vivendo hoje, né, mais ainda, né, e aí a gente vai conversar também durante a aula, tá? Então, faço a pergunta: o que você, dentista, precisa saber para tratar um paciente portador de diabetes mellitus, tá? Primeiro, reconhecer a diabetes mellitus como um fator de risco. Então, o que compromete esse fator de risco? Depois, a gente vai conversar sobre plausibilidade biológica, a situação atual do diabetes mellitus no mundo, no Brasil e no Covid-19. A classificação do diabetes mellitus e as principais evidências científicas atuais, tá? Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda. Então, a gente vai começar aqui. Primeiro, a gente vai definir o que é um fator de risco.
tá? Então, eu trago a definição de 98 para vocês. Então, fator de risco, tá? Muitas coisas que eu vou falar aqui, eu entendo até que você já tem o conhecimento, né? Mas é justamente isso, para sedimentar esse conhecimento e mostrar de alguma forma como que eu posso entender melhor, né, esse conhecimento e aplicá-lo na prática, tá bom? Então, como definição de fatores de risco, são fatores ambientais, comportamentais ou biológicos, que quando eles estão presentes, eles aumentam a probabilidade de ocorrência da doença, e se ausentes, ele reduz essa probabilidade. Esse é o grande diferencial de eu dizer para o meu paciente que ele tem uma associação com uma doença, por exemplo, a osteoporose, ela está associada com algumas alterações bucais, e diferente de eu falar que o diabetes mellitus é um fator de risco para as suas condições bucais, para as suas alterações periodontais, tá? Por quê? Porque hoje já está se comprovado que o diabetes mellitus, ele aumenta a gravidade, se presente, ele aumenta a gravidade da condição periodontal do paciente. E quando essa diabetes mellitus, ela está controlada, o paciente, ele tem uma melhora periodontal. Então, é esse que a gente fala essa relação de dose-resposta. Quanto mais alterado esse diabetes mellitus, mais esse paciente vai estar comprometido e com alterações periodontais mais graves. Então, essa correlação, né, é considerado como um fator de risco, ok? Então, começamos daí. Então, esse é o fator de risco. Então, o que eu falo para o meu paciente? Olha, só o fato de você ter diabetes mellitus, e se a gente tiver alterações, e se descompensar, então, ele é um risco para a sua condição, da sua sustentação do seu dente. Então, você está com mais risco de ter alterações bucais. Por isso, a necessidade de você controlar essa diabetes mellitus. Boa noite, Rosa, tudo bem? Boa noite, Kênia. Deixa eu avisar para vocês que eu coloquei um link lá em cima, tá? Que essa aula também está sendo falada no YouTube. No YouTube a gente está com slides. Então, talvez fique mais fácil de vocês acompanharem essa aula através do YouTube, tá bom? Então, corre lá que tem um link aí, que aí a gente está com slides, eu acho que fica mais fácil de acompanhar. Se quiserem ficar aqui no Instagram, não tem problema. Eu vou ficar assim, olhando para cá, para lá, para cá, para lá, tá bom? Entenderam? Então, essa é a minha fala em relação a fator de risco. Uma outra coisa, isso, pode ir, Kênia, tá lá, tem o link aí. Uma coisa interessante, tá? Que aqui eu trago para vocês, que é o fluxograma para o estabelecimento de fatores de risco. Então, o que é o fator nosso que a gente está falando aqui? O fator nosso é o diabetes mellitus, né? Qual que é o risco para a doença periodontal ou para as alterações periodontais, que pode ser uma gengivite, pode ser a periodontite, ok? E o fator que a gente está estudando é o diabetes mellitus. Quando eu considero um fator de risco? Quando existe uma associação. E isso a gente já provou, a literatura já provou que. Não achou? Deixa eu ver se eu coloco de novo. Pronto, ó. Esse é o link aí, ó. Segue lá, tá? Então, uma associação. Então, o diabetes mellitus está associado com alterações periodontais. Então, isso é provado cientificamente. Outra coisa, a identificação. O que é a identificação? É entender que quando eu tiro todos os outros fatores desse paciente, tá? Que pode estar mascarando, né, a ação do diabetes mellitus, ainda, né, tirando todos os fatores, esse paciente continua ainda com esse periodonto ou com uma maior gravidade de doença, mostrando que realmente é o diabetes mellitus que está alterando essas condições periodontais desse paciente. Outra probabilidade que a gente vê, né, nesse fator de risco é a plausibilidade. E nós vamos conversar bastante, né, sobre plausibilidade biológica. Qual que é a lógica, né, plausível, biologicamente comprovado, que mostra que a diabetes mellitus é um fator de risco para alterações periodontais, ok? Relação dose e resposta, que eu expliquei para vocês justamente
na definição de fator de risco, né? Quanto mais esse paciente tiver comprometido sistemicamente, quanto mais alteração glicêmica ele tiver, né, na sua alteração de glicemia, maior é esperada essa alteração periodontal. Então, existe uma grande relação entre alteração metabólica causada pelo diabetes e condição periodontal desse paciente, tá? Então, quanto mais esse paciente tiver com essa glicemia alterada, maior eu tenho que imaginar e já prever que esse paciente vai ter alterações periodontais maiores, tá? E a outra e última são os resultados encontrados. Então, quando os trabalhos que são publicados, eles estão, vários trabalhos, com várias metodologias, com vários autores, em vários locais, mostram realmente, né, a presença do diabetes mellitus como um fator de risco para alterações bucais, então eu consigo entender que realmente é um fator de risco. E isso acontece para o diabetes mellitus, já está consagrado na literatura, ok? Então, a gente tem a associação diabetes mellitus e alterações periodontais, ela é identificada, mesmo que outros fatores são tirados, tá? Existe a plausibilidade biológica, que nós vamos começar a explicar agora. Realmente existe uma relação de dose e respostas, e vários trabalhos, com várias metodologias, comprovam esse fator de risco. Então, pronto. Então, aqui a gente tem realmente mostrando para o nosso paciente que os trabalhos mostram que essa associação, essa identificação de é um risco você ter diabetes mellitus para sua condição periodontal, para sua boca, tá? Para suas alterações de sustentação do seu dente. Então, já a minha fala, logo no começo com esse paciente, até nas primeiras consultas deles, eu já sedimento esse fator de risco para ele, eu já aterrizo ele nesse problema que ele está tendo, e faço já essa associação com esse diabetes mellitus. Isso me mostra um conhecimento, isso me mostra um impacto para ele, né? Então, peraí, doutor, então a minha diabetes mellitus pode estar alterando toda a minha condição bucal? Pode não, ela está alterando a sua condição bucal. Agora, a gente precisa controlar e ver o quanto que está alterando isso, e como que a gente vai trabalhar isso, ok? Então, isso já é um ponto que eu deixo muito claro para o paciente logo nas primeiras consultas. Outra coisa aqui, então, a gente reconhecer a diabetes mellitus como um fator de risco. Eu reconheço, eu identifico e eu explico para o meu paciente. Vamos agora para o segundo ponto, que é a plausibilidade biológica. Boa noite, Kaique, tudo bem? Boa noite, Joyce. Tem um link aí que eu coloquei, tá? Que a gente está com essa aula no YouTube, tá, Kaique? Se você quiser ir para lá, para você acompanhar melhor com os slides. Vamos ver, então, as plausibilidades biológicas. Antes de eu começar a conversar de plausibilidade biológica, né, a gente vai falar de alguns artigos aqui. Então, eu tenho quase que certeza que a maioria de vocês sabem a hierarquia de evidência, né? Mas aqui a gente tem pessoas que são já formadas, dentistas, e a gente também está conversando com alunos de odontologia, que também estão aqui. Então, o que eu fiz questão, então, de colocar a hierarquia de evidências para vocês entenderem como que alguns artigos que a gente vai conversar com vocês podem estar nessa hierarquia. Olá, tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Então, é o seguinte, lá embaixo, né, da hierarquia de evidência, eu vou começar, então, da base dessa pirâmide até o mais alto dessa pirâmide. Então, os ensaios clínicos, né, aqueles de microbiológicos, né, então, ensaios clínicos, aqueles trabalhos científicos mais laboratoriais, está aqui, ó, na base da pirâmide. Depois, estudos em animais. Depois, opiniões, ideias de editoriais, porque nem sempre, né, nessas
publicações onde um editor fala da sua experiência, fala da sua evidência, tem grande relevância em relação à hierarquia. Depois, em seguida, vem relatos de casos, relatos de séries de caso. Aqui é importante, tá? Todas essas hierarquias, ela tem a sua importância, tá? Lógico que a gente vai chegar em evidências mais científicas melhores, mas ela tem a sua importância. Em relação aos relatos de caso e de série de casos, eu não posso deixar de falar para vocês por exemplo, a osteonecrose dos maxilares provocados pelos bifosfonatos começou lá em 2003, porque Marx e colaboradores queriam bucomaxilofacial, ele começou, né, a ver um aumento de casuística no consultório dele, de pacientes portadores de traumas, né, por extrações que não tinham cicatrização. Então, ele fazia uma exodontia e não tinha um reparo da área. E aí, ele começou a associar o que estava acontecendo ali naquele caso. Ele viu que a maioria dos pacientes, no caso, ele relatou 36 pacientes, todos eles tomavam bifosfonatos. E aí, ele publicou essa série de casos. A partir daí, todo mundo começou a mostrar várias evidências de casos também, né, com essa casuística, mostrando a associação de bifosfonatos com com bifosfonatos e osteonecrose dos maxilares. Então, sim, tá? Então, a importância desse tipo de estudo, dependendo, né, da sua hierarquia. Então, todos são importantes, mas tem a sua relevância em termos de evidência científica. Ok? Aí a gente tem logo depois os estudos transversais, são aqueles que veem, né, o paciente aqui agora e faz a publicação, estudos em que se compara um caso com uma evidência de controle, estudos epidemiológicos que fazem com grande número de pacientes, que a gente chama de estudos longitudinais, estudos coortes. Tem também os ensaios clínicos, são aqueles ensaios que a gente vai ver aqui, né, nessa conversa hoje, que pode ser comparação de técnicas cirúrgicas, de medicações, de evidências de produtos odontológicos. Então, são ensaios clínicos onde se tem o quê? Uma comparação de dois grupos, né? Às vezes um placebo e uma medicação, às vezes uma técnica em relação à outra, tá? E aí a gente tem no topo da pirâmide a revisão sistemática, que nada mais é do que revisar todos esses ensaios clínicos. Essa revisão sistemática, normalmente, ela vai fazer o quê? Ela vai avaliar os trabalhos que estão publicados. Para quê? Para responder uma pergunta, ou às vezes uma ou duas perguntas. Ela chama sistemática porque ela cumpre uma hierarquia, né, para a entrada desses artigos nessa revisão, tá? Então, ela tem a hierarquia da palavra-chave, quais são as bases de dados que ela vai procurar, o idioma, o período, o tipo de desenho de estudo e a amostra. Ela faz o quê? Ela vai catalogar todos os estudos que estão dentro dessa metodologia, vai avaliar, vai ler, vai ver a qualidade desses estudos, ela vai extrair os dados e ela vai compilar todos esses dados e publicar. Essa é uma revisão sistemática, sempre respondendo a alguma pergunta, ok? Então, isso aqui é só para vocês saberem que alguns trabalhos que a gente vai conversar. Então, vamos conversar com a plausibilidade biológica. Aí, que na plausibilidade biológica, a gente tem 3 efeitos. Um efeito direto, que é a bacteremia, e 2 efeitos indiretos, que é a inflamação e a resposta imune. No efeito direto, então, é como uma infecção periodontal, que está lá na bolsa periodontal, né? Como essa microbiota, como esse patógeno periodontal, ele vai causar uma bacteremia, né? A princípio, local, só que essa bactéria, ela pode romper, né, ligamento periodontal e cair na circulação sanguínea, tá? Então, essa bacteremia, ela acontece e ela é transitória e é normal, tá? Ela acontece de 1 a 5 minutos na corrente sanguínea. Então, se fizer um teste logo após uma atividade, é computado
essa bacteremia transitória na circulação sanguínea. Por quanto tempo ela fica, Valéria? Ela fica de 15 a 30 minutos. Por isso que a gente chama de bacteremia transitória, ok? Num certo momento, se ela não for metabolizada pelo fígado e ela ganhar, né, toda essa corrente sanguínea, ela pode alojar em outros tecidos. E aí a gente tem uma bacteremia sistêmica. Ela pode se alojar em endotélio, na placa arteriosclerótica, tá? E ela vai ganhar outros órgãos, outros sítios, como dando até uma endocardite bacteriana, ok? O que acontece de 20 a 39% dos casos. Mas, né, o importante aqui, na fala para o meu paciente, é que essa infecção hoje, tá, que você tem presente na boca, ok? Na gengiva, ela está circulando na sua corrente sanguínea. Isso já é comprovado. A questão maior é, se você tem uma alteração sistêmica, como você está me dizendo, de diabetes mellitus, e ela não está controlada, esse excesso de bactéria na sua corrente sanguínea pode desencadear outros processos. Então, a gente precisa controlar a sua doença periodontal para diminuir essa bacteremia e evitar essa contaminação em outros sítios, em outros órgãos, ok? Então, quando eu entendo essa plausibilidade biológica de bacteremia, eu consigo explicar isso para o meu paciente. Então, o que que acontece? Quais são as atividades que acontece essa bacteremia em relação, né, à boca? Então, na própria mastigação. Então, o paciente, quando ele está se alimentando, o paciente, quando está mastigando um chiclete, uma goma de mascar, acontece essa bacteremia transitória. Quando esse paciente está escovando os dentes, acontece essa bacteremia transitória. Durante os nossos procedimentos odontológicos, sim, também acontece. Eu trago para vocês aqui, ó, uma revisão sistemática mostrando que procedimentos periodontais causam bacteremia em cerca de 50% dos pacientes, tá? Então, aqui é uma revisão sistemática da USP, do pessoal de periodontia, né, da faculdade aqui da USP de São Paulo, né, e eu vou explicar um pouquinho melhor esse trabalho, só para vocês entenderem o que é revisão sistemática. Então, a pergunta era, pacientes que se são submetidos a procedimentos periodontais, pode-se detectar bacteremia transitória? Ela está presente na corrente sanguínea? Então, o que eles foram fazer? Eles foram pegar todos os artigos publicados que mostram essa correlação. Eles pegaram 509 artigos, foram ler todos esses artigos, e qual que respondia, qual que tinha a metodologia que eles queriam. Boa noite, tudo bem? Peraí, só um pouquinho, gente. Valéria, vai ficar salva a live? Ah, tá. Não, não vai ficar salva. Mas a gente vai editar e depois publica, tá bom? Aí a gente vai publicar nas 3 mídias, vai estar no YouTube, no Facebook, no Instagram, mas nesse momento não. E no YouTube a gente está com aula lá com os slides, tá? Aí se você quiser ir para lá, você assiste lá, não tem problema algum, tá bom? Então, vamos continuar. Então, pensa assim, ó, 509 artigos, desses 509, a hora que eles passaram por todo o checklist da metodologia que eles se colocaram para aceitar os artigos, 9 foram incluídos. Desses 9 que foram incluídos, 4 eles tinham uma alta qualidade metodológica. 5 tinham médias e algumas outras poucas qualidades metodológicas, mas não importa. Esses 9 entraram nessa revisão sistemática, né? Como eles estavam com uma análise estatística, como eles tinham uma boa qualidade, o que eles pegam? Eles pegam todos esses dados, compilam e fazem uma nova análise estatística, que a gente chama de meta-análise. Então, digamos assim, ó, desses 9, eles pegam, um artigo tinha 20 pacientes, o outro tinha 30, o outro tinha 10, ele soma tudo. Quantos pacientes tinha no total de 9 artigos? Nesse caso, 219 pacientes. Sendo que 50% dessa amostra, né, 106,
pacientes tinham um positivo, né, para bacteremia. Então, sim, mostrando essa revisão sistemática, que os procedimentos periodontais de raspagem, de cirurgias periodontais, eles sim causam essa bacteremia para esses pacientes, ok? E aí eles fizeram identificação microbiológica para saber quais os patógenos que estavam presentes nessa corrente sanguínea. E aqui o que a gente viu? Dentre vários que estão aqui citados, né, nesse trabalho, a gente tem patógenos periodontais mais virulentos, mais patogênicos, que a gente fala, como o AA e o PG. Então, aqui a gente está mostrando realmente, né, a presença de bactérias circulantes na corrente sanguínea no nosso tratamento periodontal. O mais importante, como eu falei para vocês, que é transitório. De quanto tempo? De 15 a 30 minutos. Alguns trabalhos mostram que esse paciente tem doença periodontal e dependendo da gravidade dessa periodontite, fica por um tempo maior, tá bom? Então, olha a importância, né, de eu saber isso, para eu conversar com o meu paciente. Aí eu trago um compilado que mostra vários procedimentos odontológicos e quais foram os mais encontrados. Então, aqui, ó, 58%, né, essa bacteremia foi encontrado para cirurgias periodontais, depois, 40% durante uma extração dentária, 38% durante a mastigação, 35% no meu procedimento de raspagem, alisamento radicular e numa menor porcentagem escovação. Então, é importante de eu conversar com o meu paciente. Olha, é muito importante você controlar, né, essas bactérias que estão na bolsa periodontal, essas bactérias que estão na sua gengiva, na sustentação do seu dente, porque a gente vai fazer o quê? Diminuir a circulação dessa bactéria na sua corrente sanguínea. Ah, doutor, eu entendi. Tá? Então, todos esses dados que eu estou dando para vocês, eu quero que vocês linkem com a prática clínica, para que vocês tenham respaldo para conversar com seus pacientes, ok? Como eu faço no meu consultório. Bom, dentro a gente vai mostrar uma outra, deixa eu ver, colocou aqui, tá. Dentro que a gente, pode continuar aqui. Dentro que a gente está conversando, então essa é a primeira via, que é o efeito direto. Bactéria dentro do periodonto, ganhando o ligamento periodontal, cai na corrente sanguínea e tem essa bacteremia transitória. E patógenos periodontais altamente virulentos, como a gente viu, o AA e o PG. Ok? Então, essa é uma via de indicação de associação, de fator de risco. A segunda via é o efeito indireto, que é essa infecção periodontal, ela provoca uma resposta inflamatória. A gente sabe que a resposta inflamatória, ela é altamente benéfica para o organismo, por quê? Porque a resposta é uma resposta do organismo, do hospedeiro, frente a uma injúria, a um trauma. Se eu estiver andando agora e eu ralar o meu joelho, eu vou causar um trauma. Esse trauma vai causar uma resposta inflamatória local para cicatrizar. Se eu ficar queimando no sol e causar uma queimadura, também eu vou ter uma resposta fisiológica, né, de defesa do organismo frente ao agressor. No caso nosso, é frente a uma infecção periodontal. Então, a gente tem uma resposta inflamatória como uma resposta de defesa, ok? A questão maior é que os trabalhos mostram que essa resposta inflamatória, tá? Por conta dessa infecção local, ela media tanto uma resposta inflamatória local, através de mediadores inflamatórios, como eu estou mostrando para vocês, interleucinas, TNF, alfa, enzimas, citocinas, tá? Aminas, localmente, como também ela media essa resposta inflamatória sistemicamente. Então, ela altera o metabolismo sistêmico dessa inflamação local para o organismo do paciente. Imagine, então, um paciente que tem diabetes mellitus, que ele já tem o seu metabolismo totalmente alterado. Então, o que acontece? Vai ter uma exacerbação dessa resposta inflamatória local e sistêmica. Então, por isso que eu preciso controlar a sua doença. Primeiro, porque é um processo infeccioso, e segundo, porque esse processo inflamatório causa uma inflamação. Você não percebe que a sua gengiva está mais avermelhada? Você não percebe o maior sangramento? Tá? Então, assim,
Por quê? Porque existe um processo inflamatório envolvido nessa infecção. Só que esse processo inflamatório não está só local na sua boca, ele está agindo também no seu organismo. Então, vai ser mais difícil de você controlar o seu diabetes. Por quê? Porque você tem uma resposta inflamatória sendo alterada por conta da sua infecção da boca. Ah, doutora. Tá? Então, vocês entendem que eu pego o meu conhecimento e explico para o meu paciente. E na resposta também imune, né? É o mesmo raciocínio. Então, se eu tenho bactérias ativando o processo inflamatório, os produtos do biofilme bacteriano, as toxinas bacterianas, os lipopolissacarídeos, o que eles vão estar fazendo? Eles vão estar alterando também a resposta imune desse paciente. Então, ele também vai estar uma resposta alterada, tanto inflamatória quanto imune. Local, né? No periodonto, como também atingindo outros órgãos, tá? Então, esses anticorpos dessas bactérias periodontais e seus produtos, eles também vão alterar a resposta, tanto inflamatória como de defesa imunológica desse paciente, ok? Então, a gente tem, para o diabetes mellitus, as 3 vias estão comprometidas. Tá? Na maioria das doenças sistêmicas, normalmente, né, quando eu tenho que apostar numa associação, eu aposto na inflamatória. Doença periodontal, né, ela é um processo inflamatório e pode estar alterando toda essa resposta, ok? Mas no caso do diabetes, a gente tem as 3 vias alteradas. Então, a importância de eu mostrar isso para o meu paciente, e é o que eu faço, tá bom? Então, a gente colocou. Primeiro, expliquei para o meu paciente que o diabetes mellitus é um fator de risco para doença periodontal ou para suas condições periodontais. Ponto. Mostrei para ele que biologicamente o que está acontecendo por trás daquela infecção da gengiva dele, ok? E agora a gente vai para o terceiro ponto, que é qual é a situação atual, né, da diabetes mellitus. Eu vou trazer um pouquinho do mundo. Eu vou trazer um pouquinho dos dados relatados do Brasil e mais ainda com o Covid-19. Que aí eu quero conversar um pouquinho com vocês do que dados que a gente tem. Lógico, né, que a gente só está começando a entender um pouquinho melhor, então os dados, eles estão, né, chegando para a gente, estão sendo compilados, mas a gente já tem alguma coisinha em relação ao Covid-19 publicado, ok? Então, vamos lá. A gente entende que a diabetes mellitus, ela é uma epidemia, né, global, tá? Mostrando aqui para vocês, né, que a gente tem hoje 415 milhões de adultos diagnosticados com diabetes mellitus no mundo, certo? Numa idade variando de 20 a 79 anos, e a maioria desses pacientes, desses 415 milhões de adultos, eles estão mais aonde? Em países em desenvolvimento, ok? Sendo que 193 milhões estão sem diagnóstico. É uma coisa boa aqui de eu já pegar um link e explicar para vocês. Quando o paciente fala assim para você, olha, Valéria, né, ou para mim, ou para vocês, olha, eu tenho diabetes mellitus. Eu vou dizer assim para ele, quando que você descobriu essa diabetes mellitus? Ele vai dizer assim para mim, faz 3 anos. Então, faz mais. Por quê? Os estudos mostram que, normalmente, o paciente demora até 7 anos para ser diagnosticado com diabetes mellitus, para ter realmente o diagnóstico de diabetes mellitus, porque os sintomas, eles são mais mascarados, vamos dizer assim, tá? Então, o que acontece? Então, é importante vocês entenderem, né, esse tempo desse paciente, até para eu entender o meu tratamento. Então, é muito importante, dentro da minha anamnese, perguntar há quanto tempo você teve o diagnóstico de diabetes mellitus. Isso vai interferir no meu tratamento. Por quê? Quanto mais tempo ele tem o diabetes mellitus, mais essa doença metabólica está alterando todo o metabolismo dele, tá? Então, isso é um dado importante. Outra coisa importante, que existe quase 200 milhões no mundo
de pacientes que ainda não tiveram o diagnóstico. Provavelmente, né, esses 193 milhões, eles têm uma estimativa, o diabetes mellitus, mas eles não foram diagnosticados ainda. Está dentro daquele prazo que eu falei para vocês, ok? E existe quase, né? Um pouquinho mais, 318 milhões de adultos que apresentam tolerância à glicose diminuída. O que é? Aquele hoje, né, que é classificado como pré-diabético, tá? Então, o que ele tem? Ele tem a metabolização da glicose dele, ela tá diminuída. Então, ele tem um excesso de açúcar no sangue, mas não ao ponto dele ser classificado como paciente diabéticos, então eles chamam de pré-diabéticos. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre esse caso, tá bom? Vamos lá, então. Agora a gente traz os dados de Brasil, da PNS de 2019. No Brasil, os dados computados são de quase 8% da população tem o diagnóstico de diabetes mellitus, com acima de 18 anos de idade, em uma prevalência um pouquinho maior por gênero feminino do que o gênero masculino. E a maior faixa etária dessa população diagnosticada com diabetes mellitus, elas estão na idade de 30 a 64 anos. Então, é muito importante eu perguntar para o meu paciente se ele se tem caso na família de diabetes, né? Que a gente sabe que o maior fator de risco para o diabetes mellitus é a herança familiar. Tá? Então, isso é importante de eu saber, para ele me contar. Saber se ele desenvolveu diabetes gestacional, se ele controla, se ele faz avaliação, se ele realmente foi diagnosticado com diabetes, ou foi só gestacional, porque a gente sabe que a diabetes gestacional, ela aumenta o risco do paciente ter o diabetes tipo 2. Então, isso é importante. E quando eu tenho aqueles casos mais complicados no meu consultório, aquele paciente que ele não tem, né, um hemograma recente, que ele não tem taxas glicêmicas recentes, eu peço para o paciente, tá? Principalmente se ele está nessa faixa etária. Só para eu descartar, eu falo que a gente vai descartar. Aqui é bom não ter, é vir negativo, mas é bom a gente saber, porque o meu tratamento, ele muda, tá? A minha abordagem, ele muda, se você tiver comprometido sistemicamente ou for uma doença de alteração de periodonto, de sustentação apenas, ok? Então, esse é importante. E aqui a gente tem, né, um quadro da evolução do diabetes no mundo, tá? Então, uma estimativa para 2030. Então, aqui a porcentagem de crescimento de 2000 em relação para 2030. E realmente mostrando, né, que a maior porcentagem está realmente para esse paciente, né? Desculpa, para os pacientes que estão em países subdesenvolvidos, né? Então, aqui, ó, 2/3 habitarão em países, desculpa, não tem mais subdesenvolvidos, é em desenvolvimento, tá? É assim que a gente fala hoje. E aí, eu trago alguns artigos para vocês, né? 2 artigos, no caso, que falam agora da nossa situação atual, do Covid-19 em relação ao diabetes mellitus. O que eu, no meu consultório, preciso saber, tá? Então, dentro da minha anamnese, eu acredito, né, e a gente está bastante divulgando isso, eu vejo bastante nas mídias falando sobre o diabetes mellitus, né, desculpa, sobre o COVID, e qual é essa anamnese que você faz hoje, e quais as perguntas que tem que estar constando na sua anamnese. E uma delas é sobre o COVID-19, né? Se você já teve, e se você teve, quais foram os sintomas, se você precisou de internação ou não precisou, quais foram os comprometimentos, que sequela que você tem hoje, tá? O que você sente de diferente? Então, tudo isso tem que ser computado, ok? Tá? Se tomou vacina, se não tomou, qual foi a vacina, quantas doses. Então, isso faz parte hoje da nossa anamnese. A gente entra hoje diferente, né, por conta do Covid-19. E aqui eu trago um trabalho interessante, que esse trabalho, ele foi publicado em abril de 2020, só para vocês terem uma ideia, né? E é um trabalho onde ele tem um N de 1.122 pacientes, e foram computados os dados de 88
hospitais americanos, ok? No período, né, dos pacientes que foram hospitalizados com diagnóstico de COVID, tá? No período de 1 de março a 6 de abril. E aí, eles classificaram esses pacientes todos que deram entrada, né, que estavam hospitalizados, e tinham diabetes mellitus. O que era considerado diabetes mellitus? Que fazia uma hemoglobina glicada maior que 6,5, ok? Ou então, que eles eram pré-diabéticos, né, ou eles tinham uma hiperglicemia, ou uma glicemia não controlada, que a gente chama hoje de pré-diabéticos, ok? Então, essa era a classificação deles. E eles falaram, e eles começaram a verificar assim, qual era a incidência da taxa de mortalidade para os pacientes que apresentavam a diabetes mellitus para aqueles que não tinham diabetes mellitus, ok? Então, esse é o trabalho. Então, eles viram desses 88 hospitais americanos, desses 1.122 pacientes, tá? Quase que 30% que tinham o diagnóstico de diabetes ou que estavam naquele pacote de pré-diabéticos, né, com uma não controlada ou uma hiperglicemia, quase que 30% foram a óbitos. Em contrapartida, né, a taxa de mortalidade foi de 6,2% para pacientes que não tinham diabetes ou não tinham uma hiperglicemia descontrolada, tá? Então, pacientes normais. Então, mostrando aqui que quase que 5 vezes mais houve um aumento da taxa de mortalidade por conta do paciente apresentar o diabetes mellitus. Isso a gente já está sabendo, né, que dentro das comorbidades, né, o diabetes mellitus, ele aumentava, sim, estava lá na pirâmide como alta taxa de mortalidade, ok? Continuando desse estudo, aí eles pegaram aqueles 53 pacientes, né, que deu 28,8%, que foram a óbitos, eles identificaram quais eram diagnosticados com diabetes mellitus, que tiveram o óbito, e quais que eram pré-diabéticos, ou estavam com a glicemia, ou com uma glicemia não controlada. Então, olha só para vocês verem, dos pacientes que tinham diabetes e teve uma taxa de mortalidade, né, essa taxa foi de 14,8%. Agora, aqueles pacientes que tinham uma glicemia não controlada ou chamados de pré-diabéticos, a taxa de mortalidade foi de quase 42%. Então, 3 vezes mais pacientes foram a óbitos que estavam com uma glicemia, né, não controlada ou pré-diabéticos. Então, isso é um fator bastante importante para aqueles pacientes que eu falei para vocês, que são classificados hoje como pré-diabéticos, que com certeza eles estão no nosso consultório. E vem o COVID ainda, né, para ainda exacerbar essa hiperglicemia. A gente vai ver nesse segundo trabalho. Aqui é uma revisão sistemática, né, que eles respondem isso, né, os casos novos de diabetes que foram descobertos com a internação desses pacientes que apresentavam o COVID. Então, eles pegaram 8 trabalhos, então, 4 trabalhos foram publicados na China, 2 na Itália, 2 nos Estados Unidos, e a amostra aqui é de 3.711 pacientes, que todos foram internados com Covid e avaliando, né, os casos com diagnóstico de diabetes mellitus. Então, ou pacientes, eles entravam com Covid, certo? Foram internados, e quais desses pacientes desenvolveram a diabetes mellitus? Então, nesse trabalho aqui, foi publicado no finalzinho de novembro de 2020, tá? Quase que 15% de casos novos. Eu não sei se vocês ouviram isso, né, na mídia, mostrando que o COVID, né, alterava vários órgãos, e um deles o fígado. E alguns pacientes, após internação, estavam desenvolvendo o diabetes mellitus. Então, isso foi amplamente divulgado, eu não sei se vocês antenaram para isso, por isso que eu trouxe esse caso, esse estudo. E aqui algumas considerações desse estudo. Peraí.
Realmente serão que esses pacientes que desenvolveram esse diabetes mellitus ou estão dentro daqueles casos que eles desconheciam que eles tinham doença diabetes mellitus antes de internar, tá? Eles não sabiam e durante o curso, na hora da coleta do exame, descobriram que eles tinham diabetes mellitus. Pode ser. Ou os resultados do processo inflamatório que o COVID-19 causa, né, alterando todo o metabolismo de insulina, faz com que esse paciente desenvolva um quadro de diabetes mellitus. Ou uma outra opinião, né, uma outra consideração a ser feita em relação a esse resultado, é que condições estressantes, como paciente pré-diabético, né, ou com uma baixa resistência à insulina, pacientes obesos ou alteração da pressão arterial, estariam que alterando todo o metabolismo dessa taxa glicêmica para esses pacientes. O que se sabe hoje é isso, que o COVID-19, pacientes que passaram, né, por internações, alguns estão apresentando quadros com diagnóstico de diabetes mellitus. Por isso que na minha anamnese eu preciso perguntar se ele teve diabetes mellitus e qual foi o seu comprometimento. E estar antenada. Você fez exames metabólicos? Com certeza, no hospital ele fez. Mas e agora? Como está sendo o seu controle? Foi feito algum protocolo para você? Tá? Para verificar que você pode desenvolver algum outro quadro, como hoje está se estudando tantas coisas, né? Alterações em retina, trombose, né? Alterações, várias alterações sistêmicas por conta, né, da presença do COVID. Então, para nós, no nosso consultório, a gente precisa ter isso catalogado, isso identificado, tá bom? Então, é mais um dado para eu levar para o meu paciente. Então, vamos lá. Aqui, rapidamente, para vocês entenderem a classificação, acredito, né, que aqui é muito mais simples de vocês recapitularem aqui. Então, a gente sabe, né, que a classificação atual, né, é de diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, a diabetes que a paciente, né, que as mulheres podem desenvolver durante a gestação, não necessariamente, né, elas continuam, perpetuam com essa diabetes, a maioria, elas são controladas, ou o paciente pré-diabético, que aqui é que eu quero me ater um pouquinho mais, tá? Do tipo 1, normalmente são pacientes adolescentes ou adultos jovens. Ela é conhecida como uma doença autoimune, a qual o organismo ele não reconhece essas células betas do pâncreas, que fazem toda a metabolização dessa glicemia, ok? Então, esse paciente desenvolve o tipo 1, ao qual ele é insulino dependente. O tipo 2, que é a maioria dos pacientes que nós temos no consultório, de 90% a 95%, que são o quê? Após os 40 anos de idade, ok? E aqui, esse tipo 2 tem defeitos na ação e secreção de insulina, né? E precisam de uma regulação da produção dessa glicose, ok? Na gestacional, o paciente ele desenvolve durante a gestação uma resistência à insulina, uma diminuição da função de células betas. Em alguns casos, até esse paciente ele passa por um protocolo de recebimento de insulina para controlar o diabetes durante a gestação. E tem agora esse caso dessa glicemia de jejum alterada, ou então uma tolerância à glicose diminuída, que são os pré-diabéticos. Eu não sei quantos de vocês têm no consultório pacientes pré-diabéticos. E está um tempo que eu estou vendo que as condutas para esses pacientes, elas alteram muito. Então, eu tenho pacientes pré-diabéticos que já fazem uso de medicação, como, por exemplo, a glifage, que é a metimorfina. E eu tenho pacientes pré-diabéticos que não fazem, estão em tratamento médico, já foram diagnosticados com pré-diabéticos, né? Aquele que tem a sua glicemia de jejum acima de 99, digamos 100, tá? 100, ele já é considerado como pré-diabético, tá? Normalmente, o pré-diabético, ele tem essa alteração e é diagnosticado nessa glicemia em jejum. Então,
mas muda, altera a conduta. E essa é uma coisa que me intriga muito no consultório, né? Eu falo, você faz uso de medicação? Não, não faço. O médico pediu alguma prescrição para você? Não, ele só falou que usou pré-diabético. Tem alguns que me falam sim. Ele pediu para me fazer uma dieta, um controle de dieta e exercício físico. E tem outros pacientes que falam assim: ah, então, Valéria, eu estou tomando medicação. Ah, ele já entrou com medicação de cara? Assim, entrou com medicação de cara. E aí, eu querendo entender um pouco melhor, eu tenho um contato bastante com os endócrinos, né, no consultório, por conta desses pacientes que eu faço carta, e ele tem uma troca, né, de informações com esses médicos, e eu queria saber entender um pouco melhor. E eu vejo a conduta hoje dos médicos bem individual, né? Que a gente chama hoje, que essa medicina de precisão, essa medicina personalizada. O que acontece aqui? Né? O tratamento ele não é universal. Então, aquele paciente pré-diabético que tem uma boa saúde, né? Eu vou monitorar. Aquele paciente pré-diabético que está com sobrepeso, o médico pede para ele fazer um controle de dieta, o médico pede para ele fazer exercícios físicos e pede para retornar daqui 3 meses para ele acompanhar e repetir o exame. Então, eu vejo que o médico hoje ele faz essa personalização do tratamento. Agora, aqueles pacientes que estão associados, né? Ah, você é pré-diabético? Ah, mas eu sou hipertenso, galera. Eu sou pré-diabético, eu tenho sobrepeso, outra até mesmo com obesidade, né? O IMC dele já dá obesidade. Aquele paciente que tem alguma alteração metabólica, triglicérides, colesterol, né? Então, assim, eu vejo um tratamento mais radical. Esse paciente, no meu consultório, ele tá tomando medicação, ele tá tomando metilmorfina. Então, esse paciente é sinal de alerta pra gente, dentista. Por quê? Porque a gente precisa acompanhar esse paciente. Por quê? Porque o diabetes mellitus, né, a maioria dos pacientes, né, eu não sei no consultório de vocês, é difícil de controlar, tá? Por quê? Porque o paciente, quando ele começa a tomar medicação, ele acha que a medicação resolve a vida dele. E aí ele mais ou menos controla a dieta dele, ele mais ou menos faz um exercício físico, porque a fé dele toda tá na medicação, tá? Então, falar, eu tô controlando aqui, Valério, tá? Nossa, mas olha, você precisa controlar sua dieta. Então, quando eu converso com esse paciente e vejo que ele tem esses altos e baixos, né? Que eu sempre peço a glicemia, ou ele traz o médico, porque ele também tem um controle médico, né? Bem acirrado, tanto a diabetes quanto o pré-diabético, então eu também, a minha fala vem de acordo com o médico. Eu realmente converso com o paciente com essa dieta, converso de exercício físico, converso com essa alteração de colesterol, vejo o que ele está fazendo de melhor, o que eu posso ajudar. Então, eu também trabalho essa área no consultório. Eu entendo o meu paciente como um todo, eu sou um profissional de saúde, então eu não posso passar por essa área e não conversar com esse paciente, tá? Então, é mais uma pessoa falando para ele. Por quê? Porque o meu resultado periodontal depende disso. Depende dessas oscilações para a gente é muito ruim, tá? Porque está alterando bactéria, está alterando o processo inflamatório, está alterando resposta imune, tá? Então, isso é mais uma coisa que eu converso no consultório. E aí vem toda uma autoridade da Valéria, dentista, que passa a não olhar só para o paciente, na sua situação bucal, na sua alteração periodontal, mas na sua alteração sistêmica. Então, eu tenho uma abrangência maior na minha fala e no tratamento com esse paciente. Beleza? Tá? Então, é mais um olhar que eu quero que vocês se atenham aqui. E falando em medicina de precisão, medicina mais individualizada, né? A gente tem esse trabalho publicado em 2018, com mais de 15 mil pacientes, tá? Com vários locais que foram feitos, Finlândia,
né? A parte da Espanha, vários locais foram feitos esse mesmo trabalho, compilado todos os dados, e chegaram a mais de 15 mil pacientes. E eles propõem uma nova classificação para o diabetes mellitus, muito mais individualizado. Em vez da gente ter tipo 2, gestacional e pré-diabéticos, que eu mostrei para vocês, não. Eles classificam em 5 grupos, tá? A 1 é a tipo 1 mesmo, mas eles pegam a tipo 2 e dividem em 4 grupos. Muito mais relacionado, esse paciente é obeso ou não é obeso? Esse paciente tem idade avançada ou não tem idade avançada? Esse paciente é insulino dependente ou não é insulino dependente? E eles propõem essa nova classificação. Vem bastante de encontro com o que eu vejo hoje no consultório, no atendimento desses pacientes, a qual eles fazem essa individualização, de dar medicamento, não dar medicamento, controlar a dieta, controlar o exercício físico, tá bom? Então, eu trouxe para vocês entenderem que cada vez mais a gente tem essa medicina de precisão, e eu acredito, né, acredito também que a odontologia cada vez mais vai ser de precisão. A gente trata o paciente individualizado. É diferente eu tratar um paciente que tem um controle de peso, que tem um controle alimentar saudável e tem uma doença periodontal. E é diferente eu atender meu paciente que está em uma obesidade, alteração de triglicérides, síndrome metabólica, pré-diabético, tá? E tem uma alteração periodontal. Então, esse olhar muda, né? Porque às vezes o pessoal fala que tratamento periodontal é tudo a mesma coisa. Raspa e tá tudo certo. Não, tá? Eu olho o meu paciente e olho a doença que ele tem. Faço toda essa compilação e faço um plano de tratamento. Ok? Então, esse é um grande diferencial, tá? De se vocês se diferenciarem no mercado odontológico, se vocês diferenciarem no local onde vocês estão. Quando vocês trazem essa fala para o paciente, vocês mudam o contexto dele, vocês mudam o paradigma dele. E vai dizer, meu Deus, olha só como essa dentista trata, como esse dentista trata. Olha quantas perguntas ele fez comigo, tá? Ele realmente está preocupado comigo, ok? Ele trata mais do que a minha doença, a minha gengiva, a minha boca, tá bom? E exatamente essa é uma grande diferencial que eu vejo hoje em dia em relação à condição sistêmica, no caso a diabetes, ok? Tá? E dentro dessa, então, nova classificação que esses autores propõem, eu vejo hoje os médicos identificando essa medicina mais que a gente chama de precisão para esses pacientes. Então, vocês vão ver que tem pacientes que são medicados, que não tem. Comecem a observar melhor isso no consultório de vocês, se é que vocês já não concordam comigo aqui. Tá bom? Eu não consigo ver o chat, né? Então, se vocês estiverem falando alguma coisa, infelizmente eu não consigo. Ainda não me adaptei com essa ferramenta, então eu não sei, ok? Tá? E aqui a gente tem, então, né, as maiores tipos de bactérias, as maiores, na classificação dessa nova proposta desses 5 grupos, os maiores estão aqui no tipo 2, com idade avançada, com idade não tão avançada, mas apresentam diabetes mellitus, mas não são insulino dependentes. Esses foram os maiores casos que eles encontraram dentro dessa nova classificação que eles propõem. Ok? Então, a gente conversou sobre fator de risco, a gente conversou de plausibilidade biológica, a situação do diabetes no mundo, né? A classificação, e vamos para o último tópico, que são as evidências científicas atuais. Como que eu falo para o meu paciente, Valéria, o tratamento para ele? O que altera ele tratar? O que altera ele ser acompanhado? Fazer retornos no consultório? Por que é importante? Então, eu trouxe alguns trabalhos que justamente respondem isso para vocês, tá? E para dar mais autoridade para vocês no consultório. Então, vamos lá. Então, eu tenho um trabalho aqui, né, um ensaio de 6 meses, a qual a intervenção é pacientes que estão compensados com diabetes mellitus e pacientes que não estão compensados, né? O que estão compensados, eles fazem uma hemoglobina glicada menor do que 7, e pacientes que estão descompensados, essa hemoglobina glicada é maior do que 7.
ok? E eles, dentro desses dois grupos, eles fazem a intervenção de raspagem, orientação de higiene bucal, e depois de 6 meses eles fazem a coleta do dado. E mostram que há uma melhora significativa de todos os parâmetros periodontais, tá? Para os dois grupos, sendo que no grupo compensado respondeu de maneira muito mais, né, favorável ao tratamento. Então, a importância de eu dizer para o meu paciente assim, olha, quando eu trato você e você tem um controle metabólico do seu diabetes, o nosso resultado vai ser melhor, o seu tratamento vai ser melhor, o controle vai ser melhor. Então, eu preciso que você controle o seu diabetes. Tá? Então, eu estou mostrando aqui para vocês. Um outro caso aqui, ó, em relação ao tratamento, né, da raspagem, e no outro grupo foi feita uma orientação de higiene bucal. Só o fato desse paciente escovar melhor, cuidar melhor, né? Ao melhorar em termos de sangramento, do biofilme, existe uma melhora significativa de todos os parâmetros periodontais após o tratamento, tá? Então, tem pacientes que o fato dele começar, né, tá mais mais comprometido no seu hábito de escovação, no seu controle do biofilme, já vai causar uma melhora clínica. Então, a minha fala é muito grande em relação a pegar no pé mesmo, vamos dizer assim, com esse paciente, com esse controle do biofilme, com identificação dessa placa bacteriana e mostrando para ele os resultados positivos que ele está conseguindo. Porque isso mostra os trabalhos que eu já tenho, melhora controle da doença periodontal, da sua condição periodontal, tá? E uma outra coisa aqui, ó, uma melhora, né, de pacientes em relação a todos os parâmetros clínicos periodontais após o tratamento. E às vezes as pessoas me perguntam aqui, Valéria, o que é melhor, né? Fazer a raspagem uma vez só para esse paciente, né? Que a gente chama de full mouth, né, em inglês, que é boca toda, né? Uma sentada desse paciente e eu fazer o controle do biofilme e o controle da doença periodontal em uma sessão, ou eu vou fazer pelo menos em 21 dias. E aqui mostra, né, que os tratamentos, eles são iguais, tá? Não houve uma diferença em relação aos tratamentos, ou, né, fazendo uma raspagem boca toda, ou fazendo em 3 sessões, em 21 dias, que é colocado aqui nesse trabalho científico. Ok? Então, houve uma melhora significativa, isso a gente já sabe, o tratamento periodontal, ele causa essa melhora significativa para esses pacientes, e que pacientes, ó, aqui a hemoglobina é de 9, pacientes com mais baixa, né, hemoglobina, né, abaixo de 9, eles tiveram menor perda de inserção em relação aos pacientes descompensados. Então, sempre assim, ó, e quanto mais descompensado, mais alterações, né, pós-tratamento a gente vai ter. Então, a gente vai ter mais perda de inserção desse paciente que não está controlado, a gente vai ter maior perda óssea desse paciente, mesmo que eu faça um tratamento para ele, tá? Então, isso é muito importante, esse paciente entender, né? Deixa eu voltar para cá. Aqui, pronto, já estou de volta aqui. Então, é muito importante esse paciente entender, né, o quanto ele precisa estar comprometido nesse tratamento. E eu gosto muito, né, de associar todo esse conhecimento científico que eu estou mostrando para vocês aqui com o tratamento, com o meu tratamento, com o meu planejamento, né, numa visão grande, né? Então, eu trago a minha fala de conhecimento científico, transcrevo a minha fala desse conhecimento científico com os dados que eu tenho de uma forma que o meu paciente entenda, né? Muitas vezes eu faço uma mesclagem da minha fala mais teórica com a fala que ele entende, né? Eu dou alguns dados para ele, né? Então, às vezes eu falo assim, ó, você precisa de um tratamento periodontal. Tratamento periodontal, doutora, é um tratamento na sustentação do seu dente, em todos os tecidos de suporte, tá? Do seu dente. Ah, entendi. Então, às vezes eu coloco alguns termos científicos, quanto mais esse paciente volta, mais ele fala, né? Ele usa as palavras que eu falo, ele começa a repetir as minhas palavras, ok?
tá? Então, realmente, a gente agrega muito quando eu tenho esse olhar, né, num tratamento periodontal para esses pacientes, e no caso aqui a gente está, né, se atende ao paciente com diabetes mellitus. Espero realmente, né, que eu tenha feito alguma diferença para vocês nesse conhecimento. Com certeza, alguns vocês já conhecem, alguns vocês já estudaram, né? Mas para sedimentar, né? Conhecimento nunca é demais. E normalmente, quando a gente ouve de novo, parece que sedimenta, ou a gente ouve de uma forma diferente, sempre traz uma certeza, né? Uma certificação, né? Um respaldo maior para o nosso tratamento, né? Um respaldo maior, uma segurança maior para a gente diante desse paciente com diabetes mellitus. Ok? Então, já passei de 1 hora, né? Ei, Valéria, fala pra caramba, e assim, a aula é um pouquinho mais extensa, isso porque eu tirei um monte de slides, né? A gente tem ainda tratamento, qual o medicamento melhor, né? Anti-inflamatório, analgésico, qual anestésico, a gente pode falar numa outra abordagem, com certeza, não tem problema algum, tá? Mas eu queria mais abordagem aqui, é entender o paciente, agregar o seu conhecimento ao seu tratamento e, com certeza, né, fazer essa diferenciação do seu consultório, de você como profissional, essa autoridade para esses pacientes. Isso é automaticamente reconhecido, tá? Tanto que eu tenho muita indicação desses pacientes, né, por conta justamente dessa abordagem, ok? Então, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada por participarem. A gente, que nem eu comentei mesmo, a gente vai editar melhor essa aula, essa live, né, que deu quase uma aula, né, ou é uma aula mesmo, a gente vai editar melhor e depois a gente sobe elas para publicar para vocês, ok? No feed e nas mídias sociais aí que a gente está sempre publicando algo. Tá bom? Uma boa noite para vocês e até o próximo episódio do Descomplica, Doutora. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.